Olá, eu sou o professor Alex Rodrigues e nesse vídeo irei apresentar a proposta de uma aula de ciências do nono ano de forma inclusiva, que tem como assunto a tabela periódica e o conteúdo deste a organização dos elementos químicos na tabela periódica. Essa sugestão de aula vem da necessidade de como devemos repassar determinado conteúdo aos estudantes que possuem deficiência auditiva, garantindo acessibilidade e melhor forma na aquisição do conhecimento dentro da sala de aula. Como objetivos temos identificar os elementos químicos de acordo com a sua classificação e organização periódica, isto é, a partir do que será argumentado pelo professor de forma verbal e não verbal e transformado pelo intérprete em linguagem de Libras, o aluno poderá entender e apontar os elementos químicos segundo sua localização e classificação na tabela periódica. Isso a partir dos conhecimentos, como agora diz, que o aluno possui em linguagem de sinais, de Libras. O outro objetivo é compreender a inter-relação da tabela periódica e o alfabeto em Libras, que é o uso do que está sendo utilizado pelo aluno surdo como instrumento de comunicação e associá-lo dentro do aprendizado de ciências, mais especificadamente na tabela periódica, através de sinais, ilustrações, presentes, figuras, etc. E o último objetivo é reconhecer a importância dos sinais em Libras na aquisição do conhecimento da estrutura da tabela periódica dos elementos químicos, conforme acabei de apresentar e argumentar, que é essencialmente da linguagem de Libras, que facilita o melhor entendimento da composição da tabela periódica, seja por meio de sinais e movimentos, seja por meio escrito. Os procedimentos a serem articulados com o intérprete são: aula expositiva dialogada sobre o tema, da qual podemos utilizar a linguagem oral e visual, sendo esta fundamental para que o aluno surdo possa entender e conhecer a estrutura da organização dos elementos químicos. O próximo procedimento a ser adotado é o uso por meio do intérprete dos sinais em Libras, que irá transformar a linguagem oral do professor em linguagem de Libras, fazendo com que o estudante surdo possa assimilar seu conhecimento. E o próximo procedimento é a aplicação da comunicação, com finalidade de solução de dúvidas, apresentação de sugestões, etc. Que o aluno, caso desejar, poderá intervir com uma pergunta, indagação ou sugestão na aula em curso, sendo que ele irá falar através de seu intérprete e o mesmo transformará isso em linguagem oral, tendo-se assim uma relação educativa entre aluno surdo e professor com o intermédio do intérprete. Os recursos a serem adotados nessa aula inclusiva são o notebook, que irá apresentar as aulas complementares e regulares, os slides, que utilizarão o recurso do notebook, obviamente, que irão auxiliar no processo de visualização de figuras, informações e outros dados que o aluno achar conveniente, o livro didático, que servirá de base para a aula, sendo também um instrumento que o aluno possa ler de forma silenciosa e cuidadosa para o seu amplo aprendizado, que ele possa ler tanto na escola quanto em sua residência, e a tabela periódica inclusiva, apresentada pelo professor. O professor irá apresentar essa tabela periódica, poderá apresentar, que irá ajudar na compreensão da aula, sendo esta devidamente adaptada para o aluno surdo, tornando-se interativa e fácil de ser assimilada. Falaremos sobre a tabela periódica inclusiva nos últimos slides. A avaliação poderá ocorrer na forma da participação do aluno, por meio de indagação ao longo da aula, isto é, o professor poderá perguntar ao aluno sobre determinada frase da aula através de gestos e indicações, do qual o aluno poderá responder em Libras para o seu intérprete e o mesmo transcrever de forma oral.
A outro recurso de avaliação é a resolução de atividades escritas por meio do livro didático ou material dado pelo próprio professor, de forma adaptativa à realidade que o aluno surdo vive, com a inclusão de sinais em libras, devidamente escritos e visualizados na atividade dada pelo professor, em papel, no caso. E a orientação ou arguição do professor em relação aos elementos químicos em sinal de libras, conforme aqui dito, que o professor poderá solicitar ao aluno relacionar o sinal do alfabeto em libras que visualizar com o elemento químico, isto é, o professor pode perguntar: este sinal do alfabeto em libras, ou este sinal que você está vendo aqui em libras, está relacionado a qual elemento da tabela periódica? Então, o aluno surdo poderá responder de acordo com seu conhecimento previamente adquirido em sala de aula e também no cotidiano através do alfabeto em libras. Os dois últimos slides referem-se a como é a tabela periódica inclusiva. Não colocamos todos os elementos, pois se tornará um pouco desnecessário, mas a partir do exemplo a seguir, que vocês estão vendo agora, podemos compreender de como a tabela periódica a tabela periódica voltada para os alunos com necessidade auditiva. A tabela conta com o nome do elemento, com os nomes dos elementos, sendo ao todo são 118 elementos ao todo. Então, a tabela tem 118 elementos, então cada elemento tem o seu nome, que é tarjado aí de preto. O número atômico do elemento, que está aí em vermelho. A distribuição eletrônica, que você vê logo à direita. O estado físico do elemento, identificado por meio de figura que o relaciona. A massa atômica, logo mais embaixo, na parte inferior do elemento. A classe que o elemento está vinculado, neste caso identificado por figuras escolhidas, da qual abordaremos no próximo slide. E por fim, a identificação do elemento em alfabeto de libras, isto é, o elemento químico sendo simbolizado pelo sinal de libras, tornando-se acessível para o aluno surdo na compreensão do conteúdo aqui abordado. Como vocês estão vendo aí na figura apresentada, o carbono, o elemento químico carbono, é simbolizado em libras pela letra C. Pela letra C, o formato da letra C no alfabeto em libras. Então, o aluno, se perguntar que elemento é este aqui, o professor pode fazer com a mão o C, com a mão, o aluno surdo vai compreender, vai identificar, vai apontar, vai afirmar que aquele elemento, que aquela mão que o professor está fazendo, que aquele símbolo que o professor está fazendo é o símbolo do elemento carbono. Continuando, e este último slide, que está sendo visualizado neste momento, refere-se a algumas legendas que adotamos em cada característica do elemento químico. O estado físico, vocês veem logo à direita, os estados físicos, sendo que sólido é caracterizado por um cubo de gelo, o líquido é uma gota de água, o gasoso é uma pequena nuvem que lembra um vapor de água, e o gás nobre, que é simbolizado por um tipo de termômetro de regulação de gás. Então, você está vendo aí as figuras que identificam os estados físicos, né? Que são essas figuras que são colocadas na tabela periódica, fazendo com que o aluno surdo possa compreender, possa visualizar e possa perceber que aquela figura que ele está vendo é um estado sólido no qual o elemento químico faz parte. Vou voltar aqui, como vocês estão vendo, o carbono ele é um sólido, ele é um elemento sólido,
então o estado físico, então a identificação do carbono é a pedra de gelo, que é um estado sólido. Se fosse um elemento líquido, seria o formato de uma gotinha de água. E assim por diante. E o gás nobre, os elementos do gás nobre estão identificados por esse termômetro de regulação de gás. Continuando, à esquerda você vê o tipo do elemento químico, que pode ser um metal, ametal ou semimetal. O ametal ele é identificado por um prego, o metal é identificado por um prego, o ametal é identificado por um lápis, o semimetal ele é representado pelo símbolo chinês do yin-yang, né? Que vocês estão vendo aí, isto é forma dividida, né? Metade, metade. Se a gente for relacionar com o símbolo da China, com conhecimento chinês, é princípio e fim aí, né? Mas o yin-yang, isto é dividido, né? Por isso que ele é relacionado como um símbolo que, para Libras, para a tabela periódica de Libras, é um símbolo que representa os elementos semimetais. E o símbolo e a legenda das propriedades desconhecidas é representado por um ponto de interrogação. Eu vou voltar aqui mais uma vez no carbono. O carbono ele é um ametal, né? Que ele é identificado por um lápis, certo? Ele é identificado por um lápis. Então, por isso tem essas duas figuras que identificam o elemento químico, no qual o aluno surdo poderá fazer essa visualização e poderá captar este conhecimento. Bom, eu agradeço a participação de vocês, agradeço pelo tempo disponibilizado, por estar nos assistindo, por estar participando desta proposta. Eu espero que possa ter contribuído. Agradeço a todos e um grande abraço e que as próximas aulas sejam dessa mesma forma. Obrigado.